Fala pessoal, professor Arley aqui falando, e hoje a nossa videoaula vai ser sobre o renascimento cultural e científico. Então, o que foi o Renascimento? O Renascimento foi um movimento intelectual e artístico que surgiu na Península Itálica entre os séculos XIV e XV, principalmente nas cidades de Florença e Siena. Mas por que este nome Renascimento? Né? O que é que nasceu de novo? Para os pensadores e artistas da Idade Moderna, a Idade Média foi uma idade de trevas, onde, né, prevalecia a superstição, onde o conhecimento científico teria sido esquecido, deixado de lado, chegando até mesmo a dizerem que eles acreditavam que a Terra era plana. Mas ainda bem que hoje a gente não acredita mais nisso, né? Além disso, os pensadores da Idade Moderna acreditavam que durante a Idade Média houve um desaparecimento da cultura greco-romana, o que a gente sabe que não é verdade, já que a cultura greco-romana ela chegou até os nossos dias porque ela teria sido preservada ali, principalmente pelos mosteiros na Idade Média. Mas isso é uma outra história. Então, por que renascimento? O que é que vai renascer? Tá? O que vai renascer são os valores e a estética cultural da antiguidade clássica. Os pensadores vão fazer renascer as, a cultura greco-romana que eles consideravam uma cultura muito mais avançada do que para eles havia sido a cultura medieval. E Florença foi o berço do Renascimento, por causa de algumas condiçõezinhas ali que ela possuía. Ela possuía uma rica burguesia, que vai investir na arte como símbolo de poder e riqueza. A burguesia vai demonstrar o seu poder e a sua riqueza patrocinando a arte. Eles vão ser mecenas. Então, o mecenato é uma característica muito forte ali da cultura renascentista. E os principais mecenas eram a família Medici, eram os Medici, né? Principalmente Lourenço o Magnífico. Né? Eles eram banqueiros e governaram ali a cidade de Florença por, né, alguns séculos, até o século XVIII. E a parte intelectual, a parte científica do Renascimento, ela é chamada de humanismo. E ela vai valorizar ali algumas questõezinhas. O antropocentrismo, ou seja, o homem como a medida das coisas. Mas não confunda antropocentrismo, a valorização do ser humano, com ateísmo. Os pensadores renascentistas não eram ateus. Ao contrário, eles eram ali muito participativos na religião na sua época. Né? A retomada dos valores da antiguidade clássica, já falamos disso, o pensamento lógico e racional, a lógica e a razão se sobrepondo à superstição. E, claro, como a arte e a ciência era patrocinada pela burguesia, então essa ciência vai ter ali, vai carregar valores próprios também da burguesia. E a valorização do espírito científico pregada pelos humanistas, ela vai valorizar a crítica, né? O questionamento. Não existem verdades absolutas. Tudo deve ser experimentado, tudo deve ser pesquisado para que se chegue a alguma conclusão. E mesmo essa conclusão, ela deve ser posta em debate, deve ser questionada
porque ela também pode carregar ali novas descobertas a partir do seu questionamento. Eles também valorizavam a metodologia e o rigor científico, ou seja, não basta dizer eu acho, né? A ciência renascentista, a ciência humanista, ela não é baseada em achismos, em crendices, em superstições. Ela é baseada no método, no rigor científico. Para algo ser comprovado, ele deve seguir ali uma metodologia rigorosa de experimentação e a ciência deve ser conseguida, né, para aquele fato ser considerado científico, ele deve ser conseguido ser replicado em várias condições de experimentação. Então, eles valorizam a crítica, o questionamento, a experimentação, a metodologia e o rigor científico. Mas uma das coisas que fez com que a ciência renascentista fosse amplamente divulgada foi o surgimento da imprensa. Ali no século XV, meu querido amigo Johannes Gutenberg, né, um alemão, ele vai criar a imprensa, a impressão de livros através de tipos móveis, que vocês estão vendo aqui. Letrinha por letrinha colocada numa chapa metálica para imprimir livros, que vão poder ali ser reproduzidos diversas e diversas e diversas vezes, infinitas quantidades de vezes. Detalhe, Gutenberg fez essa sua invenção, entre aspas, baseada num invento chinês. A China já tinha ali uma espécie de impressão através de tipos móveis. E por que é tão importante a imprensa? Porque na Idade Média não existia uma forma de reproduzir os livros ali de forma, né, em grande quantidade. Os livros eram manuscritos e eles levavam muito tempo para ser produzidos. Então, acabava sendo algo caro e muito restrito a poucas pessoas. Com a imprensa, né, com a invenção dos tipos móveis por Gutenberg, os livros manuscritos vão ser ali substituídos pelos livros impressos. Lembram quando eu falei para vocês não confundirem antropocentrismo com ateísmo? O primeiro livro de Gutenberg foi a Bíblia traduzida para o alemão. E temos agora a arte renascentista, né? O renascimento artístico. Tá? A arte renascentista ela vai se basear em algumas características que vão buscar retomar ali os valores da antiguidade clássica. A primeira é o realismo nas suas obras. Nós temos aqui o Moisés, feito por Michelangelo, que hoje está numa basílica em Roma, que, reza a lenda, foi feito em um único bloco de mármore e Michelangelo, ao terminá-la e ver o realismo, a quantidade de detalhes que essa estátua, que essa imagem continha, teria pego o seu martelo, dado uma martelada no joelho da estátua e gritado "Parla!", fala em italiano, porque a imagem era tão real, que só faltava falar. Outra característica da arte renascentista é a técnica da perspectiva. Vocês estão vendo aqui a obra Escola de Atenas, de Rafael Sanzio, está nos Museus Vaticanos, e que é construída em perspectiva, ou seja, para demonstrar profundidade. As imagens que estão no que seria a frente, mais próximas do observador, elas são maiores e elas vão diminuindo proporcionalmente para dar a sensação de profundidade, tipo fazer uma imagem em 3D, você ter a ideia ali de profundidade, de afastamento a partir da observação. Não é aquela imagem, né, em 2D, a imagem chapada que parece que tudo está ali colado numa folha de papel. Outra característica é a composição em pirâmide. Né? Temos aqui a Pietà, também de Michelangelo, que
está na Basílica de São Pedro, no Vaticano, né? Vocês podem ver que a imagem, né, a estátua, ela forma uma pirâmide, mas sem teorias de conspiração. Por que ali o triângulo, a pirâmide? Porque o triângulo era considerado pelos renascentistas a forma perfeita, e não é qualquer triângulo, é o triângulo equilátero. Vocês podem ver, ele tem os 3 lados iguais, equilátero, e também tem os 3 ângulos internos iguais. Então, por isso ela era construída, porque ela dá a sensação de harmonia. Essa forma deixa a composição mais harmoniosa. E a última das principais características das obras renascentistas é a utilização da luz e sombra, em italiano sfumato. O que é o sfumato? Né? Nós temos aqui uma obra de Leonardo da Vinci, A Última Ceia, que é um afresco que está ali na igreja Santa Maria delle Grazie de Milão. O afresco significa que ele foi pintado diretamente na parede, né? Não é uma tela, não é um quadro. E o que é o esfumato, o que é a luz e sombra? Os pintores renascentistas, eles não usavam a técnica de contorno, aquela famosa linha preta para delimitar as imagens, para fazer primeiro o desenho e depois fazer a pintura. Eles usavam a gradação das cores, ou seja, da cor mais escura para mais clara, para dar a impressão ali, a mudança de cor. As cores mais escuras representariam a sombra e as cores mais claras representariam a parte iluminada do quadro. Então, essa técnica da luz e sombra dispensa ali essa técnica do contorno. Ela fica assim muito mais realista e natural ao se pintar, ao se fazer essa pintura. E os principais artistas do Renascimento foram meus amigos Leonardo da Vinci, pintor, escultor, arquiteto, engenheiro, inventor, cientista; Michelangelo Buonarroti, escultor, mas que por ironia do destino ficou famoso através de 2 pinturas, 2 afrescos, o teto e o altar da Capela Sistina; Rafael de Sanzio, conhecido como pintor das Madonas, já que as suas principais obras eram os retratos da Virgem com o Menino Jesus; Sandro Botticelli e Filippo Brunelleschi, arquiteto. Foi ele, inclusive, que fez ali, projetou a cúpula da Catedral de Florença, aquela mesma que vocês veem no começo ali da nossa videoaula. É uma obra tão importante, tão interessante, que demorou alguns séculos apenas para que os arquitetos conseguissem fazer todos os cálculos e descobrissem como é que essa cúpula teria sido projetada. Então, beleza, pessoal? Essa foi a nossa videoaula sobre o Renascimento científico e cultural. Um grande abraço, bom fim de semana e boa Páscoa para todos vocês.